Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós mais uma vez. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. Pela manhã estivemos aqui aprendendo sobre a santificação. Agora a gente vai aprender sobre a oração. Por isso eu quero convidá-los que abram as vossas Bíblias em Mateus 7, dando continuidade aqui às exposições do Sermão do Monte. Mateus 7, o versículo 7 e 12 ao 12. Quero olhar para esse texto nesta noite, sobre o tema a confiança na bondade do Rei. Nosso pastor está na sede, irmãos, que o reverendo Bruno está de viagem, e o pastor pediu para que a gente estivesse aqui, fazendo a exposição desse texto nesta noite. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 7, versículo 7 ao 12. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mais uma vez, convido os irmãos a curvarem as vossas cabeças para, mais uma vez, orarmos a Deus. Senhor, mais uma vez estamos em Tua presença, em oração, agradecendo ao Senhor pela Tua bondade e considerando essa leitura nesta noite, a Tua palavra, ó Pai, que é viva, eficaz, poderosa, Senhor, para salvar, para libertar, para corrigir, para conduzir o Teu povo em santidade, Senhor. E nesta noite nós colocamos em posição de servos, ó Pai, e suplicamos ao Senhor a Tua misericórdia, ó Pai, nesse momento que vamos aprender desse texto, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso coração para entendermos as verdades contidas aqui nesta passagem, que o Senhor não olhe, não considere as nossas falhas, mas queira falar conosco, ó Pai, como Deus amoroso, Deus misericordioso, que cremos que o Senhor é. E assim, ó Pai, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Usar aqui o termo do pastor Hernando Dias Lopes, o texto em tela, né, irmãos? O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele já é o último capítulo do Sermão do Monte, registrado em Mateus, e eu creio que o nosso pastor deve já estar planejando outra série de estudo, porque nós já estamos chegando no final da exposição desse sermão, um sermão rico em ensinamentos para o povo de Deus. E eu quero que nessa noite nós possamos pensar, irmãos, que Deus ele promete responder e acompanhar quem o busca. Ele não nos isenta de tribulações, mas ele assegura que a sua presença está nos auxiliando aí em todos os momentos de incertezas e de luta nesta vida, nessa caminhada de fé. O Sermão do Monte, irmãos,
nós aprendemos durante essas exposições que é o ensino mais profundo com relação à ética do rei. E nós observamos que este sermão ele destaca a mudança interna, a transformação real, verdadeira, que isso é o que importa na caminhada de fé nesse mundo. E o Sermão do Monte também, nós vimos que Jesus ele entrega aos seus discípulos a missão de ser sal e luz deste mundo. E ele os capacita, ele dá condições para que eles assim façam. Ele ensina o Evangelho, ele os conduz e ele os chama a cumprir e ser fiel durante o período que eles estão aqui neste mundo. E eles devem ter uma fidelidade que possa ser vista neste mundo. Jesus, ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. E ele ensina isso. E ele ensinou a verdadeira justiça da lei. A verdadeira justiça a qual nos molda ao caráter de Cristo. E a confiar em Deus que cuida dos seus filhos. E nesse estudo, dessa parte do texto do Sermão do Monte, nós olhamos e percebemos que aqui não é uma receita infalível para a questão da oração. Mas ele mostra que a oração é um meio que conduz o povo a receber da parte de Deus os privilégios, as bênçãos que ele tem preparado. E a oração, ela é essencial para o crescimento. Aqui nessa passagem, nós aprendemos que a oração, ela é um exercício de uma disciplina fundamental para o crescimento espiritual. É lamentável, irmãos, que muitos tratam essa disciplina espiritual como uma mera formalidade, que não tem nenhum valor real na vida. Mas Jesus, ele nos alertou quanto a isso. Nós devemos ter cuidado, devemos buscar de forma persistente na presença de Deus. O capítulo anterior, irmãos, Jesus ensinou sobre a ansiedade. No capítulo anterior, ele falou sobre o cuidado desta vida. E ele nos exorta a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o capítulo 7, irmãos, ele inicia o capítulo 7 falando do julgamento. E quem julga será julgado. Isso é interessante. Primeiro, ele diz, cuide do seu pecado para depois olhar para o do outro. Muito interessante isso, irmãos. Por quê? Porque nós aprendemos, irmãos, que todos nós, diante da lei de Deus, somos falhos, temos defeitos, somos passivos de erros. E a pergunta que precisamos nos fazer, quem pode viver segundo o padrão desse reino? E por isso que o texto aqui, irmãos, ordena a perseverar na oração para alcançar esse padrão. Deus, ele se revela ao seu povo e consente e nos dá permissão e oportunidade de nos aproximar dele. E confiar num Deus bondoso, irmãos, que responde a nossas orações de pecadores, é um privilégio, é uma bênção sobrenatural sobre as nossas vidas. Porque sem isso, irmãos, nós não podemos caminhar, nós não podemos andar de acordo com esse padrão. E às vezes, irmãos, quando nós não estamos em comunhão com Deus nesse aspecto, a nossa caminhada ela é penosa, ela é sofrida.
Por isso, nesta noite, irmãos, eu quero dividir esse texto em 3 pontos importantes. Primeiro, nós vamos olhar para o ensino de Jesus. Os versículos 7 e 8, nós olhamos para o aspecto desse texto relacionado ao ensino da oração. O versículo 9 e 11, a gente vai ver a analogia que Jesus faz para fundamentar o ensino. E o terceiro ponto, o resumo da vida no reino, que é o versículo 12. Eu quero olhar com os irmãos para esses 3 pontos importantes, irmãos. O primeiro ponto, irmãos, o ensino, do versículo 7 ao 8. Nós observamos que Jesus, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Irmãos, há quem defende que esse texto ele não está conectado ao resto do Sermão do Monte. Não tem nenhuma conexão. Eles defendem que aqui é um ensino aleatório de Jesus. Mas todo o capítulo, ele já revela o seu tema central, o juízo de Deus, e que Deus olha para o seu povo. O primeiro verso aqui, irmãos, do capítulo, fala do julgamento. E nessa vida, irmãos, todos estão sob o juízo de Deus. O interessante é que Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz assim: sem importar se apreciamos ou não, o olho de Deus está fixo em nós. E esta vida é uma espécie de escola preparatória para aquela vida superior que nos está esperando para além da morte aqui nesse mundo, no tempo. E aí nós observamos, irmãos, que nenhum homem ele consegue viver plenamente segundo as exigências do reino. Nós somos incapazes, irmãos, e humilhados pelas nossas limitações. E aqui está, irmãos, a conexão que esse texto faz com o resto do Sermão do Monte. Humanamente, irmãos, é impossível nós obedecermos todos esses padrões que estudamos ao longo dessas exposições do Sermão do Monte. Nós estamos perdidos, irmãos. Nós estamos distantes se não houver uma ajuda divina. A única forma, irmãos, de obter uma capacidade para obedecer à lei de Deus é através da oração, com persistência. Portanto, aqui, o capítulo 7 e os versículos que lemos conecta com o resto do Sermão do Monte. Porque desde o capítulo 5, Jesus vem ensinando um padrão, um modo certo de viver no seu reino. E para que isso aconteça, irmãos, é preciso haver uma disposição sincera da parte daqueles que servem ao Senhor em buscar de forma persistente esse padrão. Matthew Henry, ele diz, tome consciência da oração e seja constante nela. Dedique-se à oração e ore com fervor. Peça como um mendigo pede esmola. Essa é a explicação que Matthew Henry dá para essa passagem que lemos. A oração persistente, irmãos. E ele usa a figura de um mendigo. Alguém que pede esmola. E os verbos usados aqui no texto indica isso, aponta para isso, um esforço contínuo. Orar sem cessar, buscar com dedicação, insistir como quem realmente pede ajuda.
É como a viúva do capítulo 18 de Lucas. Os irmãos há de lembrar que aquela mulher tinha uma demanda com alguém e levou a causa diante de um juiz que o texto diz que ele não temia nem a Deus e nem aos homens. Chegou o ponto dele dizer: deixa eu atender essa mulher, porque ela insiste. E essa é a cena que Jesus desenha aqui no capítulo 7. O crente ele deve se aproximar do Pai Celeste com perseverança, com dedicação, como alguém carente, que não desiste. Por isso que ele diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ele poderia ter falado, irmãos, só pedir. Não, mas ele usa 3 expressões para mostrar a necessidade que há dos filhos de Deus em buscar a perfeição do reino. E o mais interessante, irmãos, isso aqui não é uma fórmula milagrosa, mas é uma ordenança, um imperativo. Deus, ele concede aquilo que necessitamos, não o que nós pedimos. É muito lamentável, irmãos, o que muitos teólogos da teologia da prosperidade faz com esse texto. Tira todo o contexto do texto para justificar práticas que não condiz com o evangelho e com o padrão do reino. Pois muitos, irmãos, têm usado de má fé, ensinando doutrinas que não condiz com a verdade contida aqui no ensinamento de Jesus. Às vezes, irmãos, essas pessoas são conduzidas a fazer pedidos egoístas, motivados pelo desejo carnal. E aí, em vez de pedir o pão, pede a pedra. Em vez de pedir o peixe, pede a cobra. Quem confia, irmãos, na sua própria força é um tolo. Quem confia na sua capacidade é um tolo, irmãos. Mas bem-aventurado, irmãos, é o que reconhece a sua incapacidade de conseguir alcançar esse padrão que é exigido para viver do reino. E o mais interessante, irmãos, que nós precisamos pensar é que o pecado, ele impede que o homem corra para os pés de Cristo. A não ser que ele seja iluminado pela regeneração e ele possa enxergar a sua miséria e sua necessidade. E ele corre. Porque o pecado impede que você veja a sua necessidade de cumprir a vontade de Deus. Devemos, irmãos, ser gratos por Deus. Não dar aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. Devemos ser gratos a Deus pelo Ele ter toda a sabedoria de nos conduzir e nos dar aquilo que necessitamos. Porque Ele sabe o que realmente precisamos. O versículo 8, irmãos, nós temos aqui, no versículo 7 nós temos a ordenança, o versículo 8 nós temos a promessa, porque o versículo 8, ele repete o versículo 7, mas com alguns acréscimos. Ele coloca aí alguns acréscimos para ter mais solidez a sua promessa. Mostra que Deus
responde à oração dos seus servos e mostra que Deus não é um Deus carrancudo, que não responde às orações dos seus filhos. É um Deus que está próximo. É um Deus que é um Pai amoroso. Calvino ele diz assim: mas ao se dirigir aqui aos discípulos, Cristo apenas nos lembra de que maneira nosso Pai Celestial tem o prazer de nos conceder seus dons. Essa realidade, irmãos, de conhecermos e vermos que Deus não é um Deus carrancudo, nos encoraja a nos dirigir a Deus e nos aproximar a Ele com oração e esperar a sua bondade e generosidade. Jesus repete aqui e ele fortalece a promessa e ele amplia. Ele mostra aqui que todos que insistem, todos que oram insistentemente em oração a Deus, seja jovem, seja idoso, seja o pobre, seja o rico, ele responde. E essa promessa, irmãos, aqui está no tempo presente. Se os irmãos olharem para o texto, pois todos o que pede, recebe. O que busca, irmãos, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Mostrando que ele está em prontidão em responder o mendigo que pede o que precisa. E quando cremos, irmãos, nisso, quando nós cremos nessa verdade, a gente vive, irmãos. A gente busca. E essa busca constante, ela é transformadora. Porque faz a obra, o Espírito Santo agindo ao nosso coração, irmãos, e mente e atitude. Irmãos, o cristão ativo, quando eu estou falando do cristão ativo, é aquele cristão que está perseverante na oração. Ele toma posse dessa promessa. Ele se apropria das promessas do Evangelho, com a consciência que elas são reais, verdadeiras, e são agradáveis e aprovadas por Cristo. Quem tem todo o poder, isso é o suficiente. Sabermos disso nos alegra, irmãos. Há um padrão, irmãos, para a vida cristã. Há um padrão, há deveres, há responsabilidades, há dedicação, irmãos. Mesmo quando a gente falha, mesmo falhando, nós sabemos que há um padrão. E esse padrão, irmãos, só é alcançado pela graça, pela fé que Deus nos capacita. Porque quem deseja, irmãos, alcançar esse padrão, ele deve persistir, continuar buscando constantemente. Como aquele amigo que importunou de Lucas 11, que chegou tarde da noite e pediu. Tinha chegado gente, amigos na sua casa, e ele queria pão, porque ele não tinha com que prover a refeição para os seus visitantes. E o amigo disse: eu já estou deitado, meus filhos estão comigo. E ele: eu vou insistir até você me responder. A vida cristã, irmãos, é ação. E essa ação, irmãos, é contínua. Façamos as nossas palavras, as palavras de Paulo, como está registrado em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Devemos reconhecer, irmãos, que ainda não estamos perfeitos e ainda não chegamos lá.
como Paulo diz, não julgo havê-lo alcançado. Filipenses 3,13. Irmãos, se a gente fizer um autoexame sincero, irmãos, à luz do Evangelho, isso vai revelar, irmãos, as nossas falhas, as nossas misérias. Basta olharmos à luz do Evangelho. E a única saída, irmãos, é correr para as ordenanças contidas aqui nesse texto e para as promessas de Deus. A única saída é correr, é pedir, é buscar, é bater. E com fé que Ele responde. O segundo ponto, irmãos, o versículo 9 ao 11, Jesus faz uma analogia e ele diz no versículo 9 ao 11: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, aqui nós temos um princípio. Aqui nós temos o princípio que Deus é Pai. Mas não é um Pai universal, irmãos. Não é um Pai universal. E nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Entender o que é ser filho. Você precisa entender isso. Todos os homens, irmãos, por natureza, são filhos da ira. Talvez seja duro a gente ouvir isso, mas é o que a palavra de Deus fala, irmãos. São maus. Não tem como todos os homens ser filhos de Deus, porque Deus não pode contemplar o mal. E nós temos aí, irmãos, quem realmente é o Filho de Deus, representado aqui nesse texto. Porque Deus é Pai somente, irmãos, daqueles que creem em Cristo, como está em João 1:12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós precisamos entender isso, irmãos. Pela fé, irmãos, nós recebemos uma nova natureza. Mesmo tendo nascido em pecado, como diz o Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que Jesus quer nos ensinar aqui? Ele faz essa analogia, irmãos, e ele começa do maior para o menor. Ele diz: qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Isso é interessante, irmãos. Isso mostra o cuidado paternal de Deus para com seus filhos. Observa que o filho aqui, diz o texto que é cuidado por Deus. E ele compara. Ele diz, como homens maus. E o interessante, irmãos, que todo homem, ele é egoísta. Ele busca o seu bem. Ele busca o seu prazer. Mas, quando se trata do seu filho, ele deixa o seu egoísmo para atender à necessidade do seu filho.
Mas se formos compararmos todas as atitudes que os pais fazem aos seus filhos e medir com a bondade do Deus eterno, do nosso Pai, é muito mínimo, muito pequeno. Não vale nada. Por mais bondoso que seja. Mas Jesus diz para os seus ouvintes: veja, vocês são sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagine o vosso Pai Celeste. Imagine o Pai das luzes, o Criador do céu e da terra. Ele está dizendo que Deus cuida dos seus filhos. Mas está dizendo também que Ele não cuida com tudo com que eles querem, mas com o que realmente eles precisam. E Deus nunca erra. Deus nunca vai errar. Ele conhece o que é melhor para o filho do que ninguém conhece. O que é bom para seus filhos. Deus jamais, irmãos, jamais Ele vai dar algo que afasta o seu filho do caminho. Nenhum de nós pode culpar a Deus por algum erro que cometemos. Nenhum de nós, irmãos. Nós não podemos culpar a Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele não tenta ninguém. Ele tem toda a sabedoria. Ele é bom e sábio, irmãos. Ele sempre dá coisas boas. E a maior dádiva, irmãos, que Ele pode nos dar é o Espírito Santo, irmãos, como está em Lucas 11, 13, que é a passagem paralela com essa. Porque lá Lucas ele complementa, dizendo que Ele dá o Espírito Santo àqueles que o pedem. Isso não impede, irmãos, de pedirmos outras coisas espirituais, coisas que necessitamos. Mas o Espírito Santo, Ele provê, irmãos, tudo que precisamos para viver segundo o padrão do reino de Deus. Nós podemos pedir, irmãos, bênçãos, sim, espirituais. Seja grato, irmãos, pelas ordenanças e as promessas contidas aqui nesse texto. Seja grato. Deus não vai errar, irmãos. E é assim que você deve olhar para esse texto. É assim que você deve olhar para a vida do reino. O último ponto, irmãos. O resumo da vida no reino. Aqui, irmão, nós temos a regra de ouro. Aqui nós temos, irmãos, a regra de ouro para a nossa vida. Porque o versículo 12, ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus aqui traz luz novamente, irmãos, à questão do julgamento. Novamente Jesus volta à questão do julgamento do seu povo. Porque, irmãos, devemos considerar que qualquer questão com o próximo, nós devemos começar por nós. Os irmãos lembram do primeiro sermão desse texto. Primeiro tirem a trave do olho, para tirar o argueiro do olho do seu irmão. A regra de ouro aqui, irmãos, já era conhecida, já fazia parte do cotidiano, mas de forma negativa, como faz hoje. Não faça aos outros que não querem que faça a você. Esse é o ditado popular no meio da sociedade. Mas Jesus apresenta, irmãos, aqui outra característica, outro aspecto da regra de ouro, mas de forma positiva. Ele diz
para que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Dr. Martin Lloyd Jones, ele comentando esse texto, ele diz assim: faça uma lista. Faça uma lista de tudo que você deseja, de tudo que você quer. E depois você analisa e aplique ao seu próximo. Porque o que Jesus está nos mostrando, irmãos, faça aos outros o que vocês desejam que eles façam com você. Mostrando o amor ativo, que não é restritivo, irmãos. Ele mostra isso. Jesus, ele apresenta aqui uma exortação, irmãos, referente, e faz referência, irmãos, a ser justo. Como ser justo. O modelo de como viver de forma justa com o próximo. Os irmãos há de concordar comigo, irmãos, que a maioria dos problemas que temos na sociedade é por causa de relacionamento entre as pessoas. É conflitos, é guerras. Porque nenhuma das partes quer ceder. Imagine falar de fazer aquilo que eu quero que faça comigo. E ele apresenta o modelo de como viver. A declaração de Jesus aqui é como ser justo com o seu próximo. Essa é a justiça perfeita. Da mesma forma que Jesus está falando nos versículos anteriores, que o Pai, ele não sabe dar coisas boas, e ele no versículo 12, faça aquilo que você queira que faça com você. Então, a declaração de Jesus aqui, irmãos, revela o princípio central, irmãos, que orienta aí toda a vida no reino. E ele usa, e ele apresenta aí a base para isso. Ele diz que assim fazei vós também, a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele não está apresentando algo novo aqui, irmãos, mas ele está mostrando que tem um fundamento, a lei e os profetas, as escrituras. Porque, irmãos, quem vive pela graça e reconhece a sua miséria, a sua necessidade, a sua dependência de Deus, ele é totalmente liberto do egoísmo. E é capaz de tratar o próximo como gostaria de ser tratado. E aí a pergunta é, como eu posso viver desta forma? Corra para os pés do Senhor, peça, bata, busca. O problema, irmãos, que a dificuldade que a gente encontra é porque é um texto fácil, é um texto que já se auto-interpreta. Mas, irmãos, é nos textos de fácil leitura que está as verdades mais profundas da nossa fé. A regra de ouro aqui, irmãos, exige ação. Não apenas evitar o mal. Não apenas evitar a contenda. O cristão é chamado a fazer o bem, como Cristo fez por nós. Irmãos, Cristo não tratou a gente como a gente merecia, irmãos. Ele não tratou nenhum de nós como nós merecíamos, mas nos tratou de acordo com o que precisamos. Esse é o padrão, irmãos, para tratar o próximo. O Sermão do Monte nos mostra, irmãos, que
O Evangelho, a boa notícia, revela um padrão de justiça que devemos seguir. A verdadeira vida cristã, irmãos, começa quando aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Antes de julgar, antes de falar, antes de agir. Irmãos, aqui está até parecendo um discurso progressista, né, irmãos? Não, irmãos, é evangelho. Se coloque no lugar do outro. Faça aquilo que você quer que seja feito para você. Todas as relações na igreja, irmãos, devem refletir esta graça. Toda relação. Toda a comunhão que há dentro do povo de Deus. E isso aqui, irmãos, onde é mais desafiador, é no âmbito familiar, é no casamento, é no relacionamento dos pais com os filhos. Mas deve refletir esse cuidado, irmãos. A disciplina. E até com os nossos inimigos. Até com aqueles que nos perseguem. Só quando tratamos, irmãos, os outros como Cristo nos tratou, é que nós mostramos ao mundo, irmãos, que Deus realmente é um Deus bondoso. Como está lá em João, no Evangelho de João. Jesus falando, se o mundo visse a comunhão dos discípulos, eles creriam nele. Já estou indo para o final, irmãos. A aplicação que eu quero fazer nessa noite, eu quero encorajar você. Irmãos, a dependência total de Cristo na oração é um dever cristão. Reconheça a sua incapacidade humana de viver segundo o padrão do reino e corra para Cristo em oração. Persevere. Talvez seja chato, irmãos, ouvir pastor, ouvir os irmãos falar de oração. Não quero que os irmãos fiquem constrangidos quanto a isso, irmãos. Mas nós precisamos, irmãos, orar mais, buscar mais, para que o mundo possa ver, irmãos, como pela manhã eu estava falando, que ele deseja que o seu povo cresça em santidade, para que o seu nome seja glorificado. E só ele, irmãos, pela graça, nos capacita. É somente pela graça que nós somos capacitados. É só pela graça que nós podemos crescer e obedecer. Não vamos transformar a oração, irmãos, em meros atos ritualísticos. Não, irmãos. Mas olhamos para a oração como algo sólido. Porque sem essa disciplina espiritual, irmãos, sem essa dependência do cuidado de Deus, a nossa caminhada se torna vazia. Nos tornamos crentes mortos espiritual. Também, irmãos, eu quero lhe encorajar, irmãos. Viva a regra de ouro no amor de Cristo. Porque assim como Cristo nos amou, irmãos, sem merecermos nada, somos chamados a amar ativamente, a fazer aquilo que desejamos aos outros. Fazendo aos outros o que desejamos, irmãos. A justiça do reino, irmãos, começa quando nos colocamos, irmãos. Nos colocamos no lugar do outro, refletindo a graça de Cristo em todos os nossos relacionamentos. Mostrando, irmãos, ao mundo a verdadeira face de Deus. O problema, irmãos, é que os movimentos sociais, as ideologias, de forma distorcida,
estão querendo buscar um padrão de perfeição, ensinando isso. Enquanto nós, irmãos, temos a verdade absoluta, real, do que é um relacionamento vivo e verdadeiro, e negligenciamos. Por isso, irmãos, eu quero encorajá-los, irmãos, com essa mensagem nessa noite. Confie, irmãos, e busque em oração a perfeição do padrão do Rei. Amém, irmãos? Vamos orar.